Chegou a hora de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos finalizando a série Eventos Finais. Hoje é o penúltimo tema e amanhã será o último tema de nossa série. Hoje vamos estudar sobre o milênio e amanhã a nova terra. E com isso terminamos essa série de 12 episódios. Se você por acaso perdeu algum episódio, você pode ir no meu canal no YouTube, Arilton Oliveira, e ali você confere todos os episódios dessa série especial sobre os eventos finais. E hoje vamos estudar sobre o milênio. Você já ouviu falar a respeito desse assunto? Sabia que na Bíblia há um período de tempo de 1000 anos que vai começar a contar a partir da volta de Jesus? Pois eu quero convidar você então a pegar a sua Bíblia e a se juntar a nós agora nesse momento de estudo. Mas antes, queria convidar você para nós orarmos a Deus, pedindo a bênção por esse estudo. Ora comigo? Pai Celeste, mais uma vez nos reunimos para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar ao bom e Santo Espírito que esteja conosco, abrindo nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua Palavra. Precisamos compreender mais a respeito desse assunto tão importante que logo irá acontecer. Por isso, nos ajuda. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pega a sua Bíblia, a minha já está aqui, e eu queria começar pensando com você a respeito da eternidade de Deus e da transitoriedade humana. Quando estudamos a Bíblia, nós descobrimos de que Deus é atemporal, ou seja, Ele está fora do tempo. Deus não está circunscrito ao tempo. Nós aprendemos que Deus é imortal e aprendemos que Deus é eterno, ou seja, Ele não tem princípio e nem fim. Por outro lado, o ser humano é temporal, é mortal e é finito. Ele é mortal porque pode morrer e é finito porque tem sua origem no seu nascimento. E se não aceitar o plano da salvação, ele vai morrer eternamente. Interessante perceber que, como para Deus, o tempo é diferente. O Salmo 90, que é uma oração do servo de Deus Moisés, diz assim: Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Para Deus, 1000 anos, como o dia de ontem. Reproduzindo esta mesma informação, Pedro vai escrever a mesma coisa. Para Deus, o tempo é diferente. Nós percebemos a passagem do tempo. Nós vivemos 70, 80 anos. A nossa vida é curta. Mas Deus não tem um início. Deus sempre existiu. Ele é eterno. Ele é imortal. Então, o tempo é diferente para nós. No Salmo 8, verso 3, sobre esse Deus maravilhoso, o salmista escreveu: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, e é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, esse ser que criou todas as coisas. O que é o homem para que ele se lembre de nós? O ser humano, por outro lado, a sua vida é tão passageira. Tiago diz: Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Assim é a nossa vida. Não podemos garantir estar vivos nem amanhã. Temos um ciclo. Nascemos, chegamos aí à fase da adolescência, da juventude, envelhecemos e o caminho natural é a morte. O tempo passa para todos. Agora, ainda que nós tenhamos um ciclo de vida, todos nós, a Bíblia faz uma revelação extraordinária. Através do livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, o sábio Salomão assim escreveu: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. Ou seja, nós somos finitos.
Nós temos um ciclo de vida muito curto, mas em nosso coração, Deus plantou a eternidade. Por que Deus fez isso? Porque nenhum ser humano foi criado para morrer. Nós fomos criados para viver e viver eternamente. Hoje nós iremos aprender de que os ímpios finalmente um dia serão completamente destruídos. Mas Deus não quer que nenhum pereça. Deus não quer que nenhum ser humano morra. É por isso que nós precisamos compreender como Deus trabalha e o que Deus está fazendo por nossa salvação. Olha comigo um outro detalhe interessante. O tempo passa rapidamente para todos nós. E esse tempo de vida que nós temos é a oportunidade de preparo para a vida eterna. Quanto tempo você ainda tem? A Bíblia fala que nós vivemos 60, 70, 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Algumas pesquisas apontam que a média de vida do brasileiro está em 77 anos. Quanto tempo você tem? E o que você está fazendo com esse tempo? Você está usando com sabedoria? Você está se preparando de fato para o momento em que Jesus vai voltar? Você está se preparando para a vida eterna? Você sabia que a primeira fase de vida dos salvos, ela vai durar 1000 anos? É isso mesmo. Quando Jesus pegar os salvos aqui da terra e os levar para os céus, vai começar a primeira fase da vida eterna. E ela se chama milênio. Hoje eu quero estudar com você os eventos que vão acontecer antes, durante e depois desse período de 1000 anos do qual fala o livro do Apocalipse. Vamos começar então com os eventos no início do milênio. Em Mateus 25, verso 31, Jesus diz assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Preste atenção numa coisa que eu vou te falar. O evento que vai marcar o início do milênio será a volta de Jesus. Quando Cristo veio a esse mundo pela primeira vez, ele estabeleceu o reino da graça. Agora ele voltará a segunda vez para estabelecer o reino da glória. É precisamente isso que Jesus está dizendo. Quando ele vier, ele vai se assentar no trono da sua glória. Aí começará o reino de Cristo sobre esse planeta, que se perdeu no pecado, mas por ele está sendo resgatado. Aí vai começar um período de 1000 anos. Então, é a volta de Cristo que vai inaugurar esse período de 1000 anos. E o que mais vai acontecer ainda no início desse milênio? Bom, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 dizem assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Os mortos que ressuscitaram, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quando Cristo voltar, os salvos passarão pelo fenômeno da glorificação. Os salvos que estiverem vivos serão transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, e os salvos que estiverem mortos, eles ressuscitarão transformados. A esse evento chamamos a glorificação dos salvos. Então vamos recapitular. Quando Cristo voltar, começa a contar o período de 1000 anos. Então a volta de Jesus é o primeiro acontecimento do início do milênio. Um segundo acontecimento: todos os salvos serão transformados. Essa transformação chamamos de glorificação. Paulo diz, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade
e o corpo que é mortal se revista da imortalidade. Então já vimos 2 eventos no início do milênio, mas tem outros. Então venha comigo agora para o próximo texto. 2 Tessalonicenses 2:8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Um outro acontecimento que vai ter é que todos os ímpios serão destruídos quando Jesus voltar. Ou seja, a terra como nós hoje a conhecemos, com todas as suas construções, tudo será destruído. Estabelecerá um verdadeiro caos sobre o planeta. E todos os ímpios que passaram pelas pragas, como nós estudamos já essa semana, e eles sobreviveram às pragas, agora eles morrerão. Morrerão diante da manifestação da volta de Jesus. O que mais vai acontecer? Apocalipse 20, versos 1 e 2. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então veja, quando Jesus voltar, o diabo será também acorrentado. Um anjo desce do céu e aprisiona Satanás por 1000 anos. O livro do Apocalipse usa elementos simbólicos e literais. Não é que Satanás vai estar acorrentado aqui à terra, ele estará preso pelas circunstâncias, porque todos os salvos foram levados para os céus. Todos os ímpios estão mortos. Não tem a quem ele tentar. E já que não tem ninguém para tentar, o Apocalipse diz que ele vai estar preso. Então vamos recapitular os eventos que marcam o início do milênio. Jesus volta, os salvos são transformados, os ímpios são mortos com o esplendor da volta de Jesus, Satanás é preso e a terra vai estar desolada e vazia. Por quê? Porque todas as obras da terra foram destruídas. Não ficou nenhum prédio de pé. A terra vai estar desolada e vazia. Por quanto tempo? Por 1000 anos. Agora, nós vamos começar a estudar os eventos que vão ter lugar durante este período chamado de 1000 anos ou milênio. Quais os eventos, então, que ocorrerão durante o milênio? Vamos ler mais um texto da palavra de Deus agora sobre os eventos durante o milênio. Satanás vai continuar preso, porque ele ficará preso por 1000 anos. O verso 6 diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Aqueles salvos que foram transformados, glorificados, no momento da volta de Jesus, são por ele agora levados para os céus. E o que eles farão lá nos céus por 1000 anos? Eles vão reinar com Jesus Cristo. Inclusive, uma das promessas das igrejas do Apocalipse, a promessa de Cristo à Laodiceia, é que aquele que vencer vai sentar no seu trono, vai reger as nações. Então, durante 1000 anos, os salvos estarão com Cristo no céu, reinando. O que mais vai acontecer? Verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Durante esse período, a terra vai continuar um caos e todos os ímpios estarão mortos. Inclusive, todos os ímpios morrerão na volta de Jesus. E se todos morrerão, não haverá ninguém para sepultá-los. O livro do Apocalipse apresenta uma cena que é um contraste bem interessante. O Apocalipse fala sobre as bodas do Cordeiro e a ceia das aves. Enquanto os salvos, eles estarão indo para a festa de casamento com Cristo,
as bodas do cordeiro? A ceia das aves fala da carnificina, ou melhor, do alimento das aves, dos abutres, das aves de rapinas, que estarão comendo a carne dos ímpios que estarão sobre a face da terra. Uma vez que todos os ímpios morrerão quando Jesus voltar, e não haverá quem os sepulte, as aves comerão esses cadáveres. Que cena terrível! O Apocalipse chama isso de a ceia das aves, em contraste com as bodas do Cordeiro. E a pergunta que eu faço para você é: em qual festa você quer estar? Você quer estar na ceia do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro, ou você quer estar na ceia das aves? Bom, a resposta é lógica, né? Todos nós queremos ser salvos. Todos nós queremos estar com Cristo. O que mais vai acontecer durante o milênio? Apocalipse 20, verso 11 diz: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Sabe o que vai acontecer durante o milênio? O juízo dos mortos, o juízo dos ímpios. Esses mortos são aqueles que não foram salvos. Agora, durante 1000 anos, os casos deles serão julgados. E todas as pessoas que se salvaram terão acesso a esses livros de registro para saber o porquê dessas pessoas não terem se salvado. Imagine você uma família. Um cônjuge se salva, o outro não. E quando esse cônjuge chegar no céu, ele saberá que ali sua esposa ou seu esposo não está ali. Por que não está? Ele vai ter acesso a esses livros de registro. E quando ele ver por esses registros que o céu fez todo o esforço necessário para salvar esta pessoa, mas que finalmente ela não quis, ela não aceitou, uma declaração apenas sairá de nossos lábios: justo é o Senhor. O juízo de Deus será com justiça e equidade. Jesus não pode levar para o céu ninguém que não queira ir. É por isso que eu e você precisamos, meu amigo, estar atentos hoje e tomarmos decisões sérias em favor da verdade, em favor de Cristo, porque a questão de salvação é uma questão individual, não é transferível. Eu e você precisamos fazer as escolhas certas, nos prepararmos. Então todos nós saberemos o porquê da perdição dos ímpios. Essa também é chamada a segunda fase do juízo, juízo de comprovação. A primeira fase define quem vai se salvar e quem vai se perder. A segunda apenas apresenta por que se perderam os ímpios. E a terceira fase é a executiva, que daqui a pouquinho nós vamos ver. Então vamos recapitular os eventos que terão lugar durante o milênio. Os salvos estarão no céu, tanto reinando com Cristo, quanto julgando aos ímpios. Não que eles serão julgados por uma nova chance de salvação, mas é apenas um juízo de comprovação. É apenas para saber o porquê da perdição deles. Um outro evento que vai ter lugar: os ímpios estarão todos mortos. Alguns deles morreram na volta de Jesus e outros morreram antes. Os que morreram antes não viram Jesus voltar. Os que ficaram vivos até a volta de Jesus o viram voltar e morreram por causa do esplendor da manifestação da volta de Jesus. Satanás continua preso porque não tem ninguém a quem tentar, e a terra continuará desolada e vazia. O profeta Jeremias teve uma visão e ele viu a terra desolada e vazia. Ele olhou para os montes e outeiros, não existiam mais. A terra voltará a um estado caótico durante 1000 anos.
E então chegamos ao final do milênio. E quais são os eventos que marcam o fim desse período de 1000 anos? Apocalipse 20, verso 7 diz: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Nós havíamos lido que Satanás foi preso por 1000 anos. Agora os 1000 anos terminaram, ele vai ser solto. Por que ele vai ser solto? Porque vai acontecer a segunda ressurreição, da qual falou Jesus em João 5, 28 e 29. A Bíblia diz que nesse tempo, então, a cidade santa vai descer dos céus. João viu essa cidade descer dos céus. Olha Apocalipse 21, 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A cidade santa descerá dos céus. E quando a cidade santa descer dos céus, os ímpios ressuscitarão. E agora Satanás convencerá os ímpios de que eles podem atacar a cidade santa que desceu do céu e derrotá-la. O Apocalipse continua. Então sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número destes é como a areia do mar. Você consegue imaginar a cena? Todos os ímpios ressuscitam. Isso significa a soltura de Satanás. Agora o diabo verá a cidade santa descer dos céus junto com os ímpios e ele vai convencê-los de que eles podem invadir essa cidade e tomá-la de assalto. Você consegue imaginar? O número destes é como a areia do mar. Os ímpios de todas as eras. Os piores homens que já passaram por essa terra. Imagine os construtores de armas, os homens de guerra. Todos vão se reunir a fim de fundarem ou formarem uma força bélica para atacar a cidade santa que desceu do céu. Mas aí vai ter lugar mais um evento que a Bíblia nos revela. Acompanhe comigo agora mais um texto. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Exatamente isso. Quando os ímpios rodearem a cidade, liderados por Satanás, acontecerá a terceira fase do juízo divino. Fogo vai descer dos céus e vai destruir Satanás, seus anjos e os ímpios. O pecado será completamente extirpado do nosso universo. Nunca mais o mal se levantará. Este é o que a Bíblia chama de fogo eterno. Não é um fogo eterno na duração, mas é um fogo eterno em suas consequências. Esse mesmo adjetivo é usado para o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra, no livro de Judas. Mas lá em Judas é dito que Sodoma e Gomorra foram destruídas pelo fogo eterno. Mas Sodoma e Gomorra não estão queimando até hoje. Não existe uma parte do nosso planeta que está queimando até hoje. Então, o fogo eterno da Bíblia é eterno não na sua duração, mas nas suas consequências. Ou seja, esse fogo vai destruir completamente Satanás, os ímpios e os anjos maus, ao mesmo tempo que purificará o nosso planeta. E este planeta, agora purificado, é chamado no Apocalipse de novo céu e nova terra. É por isso que João diz assim: vi novo céu e nova terra, e as primeiras coisas passaram. As primeiras coisas têm a ver com o momento que nós estamos vivendo hoje, com a situação que nós estamos enfrentando. Então, amigo, há uma promessa de restabelecimento da ordem.
é restabelecimento de tudo que nós perdemos por causa do pecado. A nossa terra vai ser renovada. Este planeta voltará à sua beleza edênica e nós teremos de volta tudo que nós perdemos no jardim. Isso mesmo. Será devolvido à humanidade o jardim do Éden e nós teremos então vida e vida eterna. É por isso que em Mateus 25:34 Jesus diz: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso mesmo. O reino de Deus foi nos preparado desde a fundação do mundo. O pecado não pegou Deus de surpresa. O plano da salvação não foi um plano tardio que Deus estabeleceu repentinamente. Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Deus sabia que o homem pecaria, já havia estabelecido um plano de salvação. O Jesus viria para dar a sua vida por todos nós. Estamos vivendo aí, concluindo cerca de 6.000 anos de pecado. E se aproxima o dia em que esse milênio vai começar. E ele vai abrir com a volta gloriosa de Jesus a essa terra. E esse evento é o mais importante de todos, por quê? Porque é nesse evento que Jesus vai separar o trigo do joio, as ovelhas dos cabritos, os salvos dos perdidos. Quanta coisa bela está reservada para aqueles que estão se preparando. Quanta coisa terrível está preparada para aqueles que não estão se preparando. É assim que Deus vai manifestar sua justiça e sua misericórdia. Eu e você precisamos escolher de que lado nós iremos ficar. Só há um caminho: irmos até Cristo, nos colocarmos em suas bondosas mãos para nos prepararmos para esse tempo final. A pergunta que eu faço ao encerrarmos o programa de hoje é: aonde você quer passar o milênio? Reinando com Cristo no céu ou morto com todos os ímpios da história? Reinando com Cristo no céu e tendo diante de si a vida eterna, no Éden restaurado depois? Ou passando pela morte eterna, sendo destruído pelo fogo eterno? É a pergunta que você hoje tem que responder. Você tem que se interessar por esse assunto. Eu espero que o que estamos dizendo aqui desperte o seu interesse, sua curiosidade. Busque aprender mais e mais da palavra. Não prolongue uma decisão. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu espero que esses acontecimentos que a Bíblia está revelando para você hoje possam te ajudar a tomar uma decisão muito séria de se preparar para a volta do Senhor Jesus. Todos nós temos um céu a alcançar e um inferno a evitar. E quando eu falo inferno, eu falo em destruição final. Deus quer salvar a todos nós, mas Ele não salva ninguém contra a sua vontade. É por isso que Ele declara: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ora comigo. Nosso Pai Celeste, nos ajuda hoje a tomarmos a decisão mais sábia de nossa vida, de nos prepararmos para o reino de Cristo que em breve será estabelecido. Pai, ajuda-nos, Pai, nessa decisão. Nos ajuda, Pai, a buscarmos compreender a verdade da Tua palavra, a todos os dias nos debruçarmos sobre a Bíblia e entendermos o Teu recado, o caminho que o Senhor tem apontado para a vida eterna. Nós queremos estar prontos para a Tua volta. Por isso, nosso coração se abre mais uma vez, para que o Senhor nele entre e faça morada. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.